Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo Ler e Entenda a Bíblia. Vamos ler alguns versículos do Salmo 51, que foi escrito por Davi após a visita do profeta Natã, trazendo para ele à luz tudo aquilo que ele estava ali talvez achando que estava encoberto, né? Ou querendo ver como encoberto, que foi o seu adultério, e tudo aquilo que sucedeu após o adultério de Davi. Davi costumava colocar nos seus salmos, né, que são, na verdade, orações escritas, ele costumava colocar nas suas orações sinceridade, expressar os seus sentimentos, e colocar as suas situações momentâneas para Deus ali nas suas orações e nos seus salmos, né? Se ele estava com medo, ele demonstrava muito, né, nas suas palavras esse medo. Se era um júbilo, era alegria, ele demonstrava nas suas palavras o júbilo, a alegria. Se era arrependimento, ele colocava aquilo derramado no salmo, na oração. E e isso nós podemos perceber isso é muito fácil de perceber nos salmos que são escritos por Davi. Era realmente um retrato da situação da qual ele estava vivendo ali naquele momento. E, em especial, o Salmo 51, ele fala de arrependimento. É uma oração que Davi faz, é uma conversa que Davi tem com Deus, com o coração arrependido, né? Muitas vezes nós nos perguntamos por que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então a gente vê alguns traços que agradam a Deus e que levam a Deus a ter esse conceito de Davi nessa oração, nesse Salmo 51. Então nós vamos ler alguns versículos desse Salmo. Vamos começar aqui com o versículo 10, que ele diz assim, ó: cria em mim um coração puro, ó Deus. O que é puro? Não há misturas, não há impurezas, é algo claro, algo transparente. Ou seja, ele pede nessa súplica dele, dentro dessa súplica de arrependimento, ele já usa as palavras certas, pedindo a Deus para purificar ali o coração dele, para deixar o coração dele limpo, transparente. Então ele diz assim: e renova dentro de mim um espírito estável. O que é um espírito estável? É um espírito firme, é um espírito seguro, um espírito que tem estabilidade, trazendo para o contexto de hoje, um emocional firme, algo que não fique oscilando o tempo todo, uma hora quer, outra hora não quer, porque isso pode nos levar a ter atitudes e ações, né, que nós vamos nos arrepender depois. Então ele clama dessa forma na oração dele. Ele pede que dê a ele um espírito estável. E aí ele continua dessa forma: não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Nós podemos ver claramente nos relatos, né, bíblicos sobre Davi, que ele teve sim uma trajetória onde ele tinha aquela certeza da presença do Espírito Santo com ele, da presença de Deus na caminhada dele, em tudo que ele fazia, nas decisões que ele tomava. E então, em um determinado momento, Davi parece que se encontra em até mesmo um tom, talvez a gente pode até sentir talvez um tom até mesmo de desespero dele, quando ele diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele não consegue ele se ver sem essa presença do Espírito Santo na vida dele. Então ele clama para que Deus não retire dele o Santo Espírito dele. E aí ele continua assim, ó: devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Devolva-me a alegria da salvação. Davi tinha dentro dele o júbilo, a alegria da salvação. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo, da qual ele tinha certeza que estava com ele. E talvez naquele momento ali ele não estava sentindo, porque ele usa a palavra devolva-me. Devolva-me a alegria da salvação. E aí nós pulamos lá para o versículo 16, que diz assim, ó: não deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Davi fala isso em um contexto bíblico do qual as pessoas elas tinham como hábito oferecer sacrifícios e holocaustos, né,
pelos seus pecados, para obterem perdão dos seus pecados. Então Davi é talvez tão à frente do seu tempo ali como cristão, né, como crente, ele sabe que não era que aquilo não iria agradar a Deus se o coração dele não estivesse arrependido verdadeiramente. Aí ele continua assim, ó: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Ou seja, um coração arrependido, um coração pesaroso verdadeiramente. Aí ele diz: isso sim eu sei que agrada ao Senhor, não os sacrifícios e holocausto. Então, quantas coisas nós podemos tirar desse Salmo 51? Eu não li aqui completo, eu li alguns versículos, né? Eu dei importância aqui para alguns versículos. Não, a gente pode dizer até com certeza, não foi o único pecado que Davi cometeu na sua vida, mas é o pecado do qual a Bíblia dá destaque, né? E que a gente pode tirar inúmeras lições desse momento da vida de Davi e desse salmo do qual ele escreveu, conforme este momento que ele estava vivendo. Que Deus te abençoe.